Saúde a paz da amada igreja com a paz do Senhor. Soberano eterno Deus, eis aqui o teu servo, Senhor. Ele preparaste o que ele estudou, Senhor. Preparaste já, mas o que ainda, a última palavra é o Senhor. Que tudo que vier dele, eu sei que vem de ti, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, use os lábios deles como canal de bênção para nossas famílias, para os nossos corações. Prepara nossos corações, prepara nossos ouvidos, para que nós possamos receber esse alimento que vem lá do teu santo trono. Ó Espírito Santo de Deus, derrama uma graça, derrama sabedoria sobre a vida do Bispo Alan. Ó Espírito Santo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu sei que ele já preparaste a palavra, mas a palavra vem do Senhor, que fez os céus e a terra e que faz a diferença aqui neste ambiente. Pai, prepara-nos. E eu tenho certeza que corações vão estar preparados para receber a sua palavra. E já desde já quero agradecer em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Poder sentar, igreja. Aleluia, Jesus. Vamos lá, ver se eu consigo usar esse óculos aqui. Se ele vai me ajudar ou se ele vai me atrapalhar. Dificuldade, Senhor, ora por mim. Gente, na semana passada nós começamos a falar uma palavra muito forte, muito profunda, que está ligada à vida de todo crente, que é a santificação, sem a qual, diz a palavra do Senhor, ninguém verá a Deus. E hoje nós estaremos dando continuidade, porque a proposta do culto de quarta-feira é dar liberdade ao Espírito Santo. Naquilo que ele quer nos ensinar, se não houver tempo num culto, a gente completa no outro. Mas o propósito desse trabalho às quartas-feiras é que o Espírito Santo nos molde, nos transforme pelo poder da sua palavra. Na semana passada, só recapitulando rapidamente, nós falamos, entre outras coisas, nós falamos em Levítico 10, da história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, separados para ser sacerdote do templo. Nós falamos aqui sobre o pecado que eles cometeram, porque eles tinham que acender um incenso e, em vez de eles pegarem uma brasa viva do altar, eles mesmos produziram fogo. Ou seja, eles mesmos trouxeram fogo estranho ao altar e Deus ali o fulminou. Nós falamos da santidade do Senhor. Lá no versículo 3 ele disse, então disse Moisés a Arão, foi isso que o Senhor declarou quando disse, aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade. E diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou em silêncio. Então, nós estamos falando acerca de uma passagem que Deus exorta ao povo a santidade, ensinando que não há uma maneira de nós nos aproximarmos da presença dele sem que haja santidade. Aqueles dois meninos haviam bebido e por causa disso eles relativizaram. Ou seja, o que é relativizar? É não dar importância a algo que Deus está falando. Não dar importância a uma instrução, não dar importância. Às vezes há coisas pequenas, mas que movem coisas grandes na nossa vida. Porque você acha que se eles soubessem o resultado de sua irreverência, será que eles teriam agido da mesma forma? E por isso logo depois você vai ver que Deus orienta Moisés que a partir daquele momento nenhum sacerdote poderia tocar em bebida alcoólica. E na realidade ele estava falando do próprio pecado, porque o efeito da bebida alcoólica no corpo, no cérebro humano, é mais ou menos o mesmo efeito que o pecado traz. Anestesia. A relativização. A famosa frase, não é bem assim, não tem nada a ver. Santificação não é isso. Nós normalmente combatemos a religiosidade, porque a religiosidade também nos leva para um outro extremo, que também Deus não se agrada, mas nesse nosso ímpeto de combater a religiosidade, às vezes nós removemos princípios que são fundamentais para a santidade, com pseudo preocupação com a religiosidade. Então Satanás ele está sempre nos jogando para o extremo. Ou joga você para o extremo da irreverência, para o pecado, ou te joga para o extremo da religiosidade.
do orgulho, da altivez, que também gera pecado, porque a intenção dele é te afastar do teu Deus. O homem, nós falamos aqui, o homem não é santo em si mesmo. Não há nada dele que torne santo diante de Deus, mas sim o próprio Deus. Ou seja, a santidade é liberada pela honra que você dá a ele. Nós estávamos aqui adorando no nosso prelúdio do culto, reconhecendo o peso da glória, invocando o peso da glória do nosso Deus. Porque estávamos fazendo isso, nós estávamos honrando a ele, porque pelo princípio da honra ocorre a transferência. A transferência do quê? Da santidade que tanto precisamos. Porque é o Espírito Santo dele que nos envolve e nos ensina a sermos santos. Até Moisés, quando Moisés descobriu o Senhor, ele olha para aquela sarça que se queimava e não se consumia. E ele fica curioso e ele vai até lá. Assim é a nossa caminhada. A gente percebe que há algo em comum na vida, de repente, de um irmão que é crente. Há algo em comum na vida daqueles que servem a Deus. Porque normalmente, às vezes, a pessoa serve a Deus, passa por um perrengue, passa por um problema, mas está glorificando. Passa por dificuldade, mas está adorando. Não desiste nunca, e aquilo chama a nossa atenção. Por quê? Porque aquela pessoa está queimando. E assim como Moisés olhou aquela sarça ardente, quando ele chegou perto, e ele desejou conhecer o Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa que Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde está pisando é terra santa. A primeira coisa que Deus fala com Moisés é: Moisés, eu chamei a tua atenção. Eu desejo me revelar a você, mas não é de qualquer jeito. Você precisa entender o que é santidade. É a primeira lição, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Era uma forma do Senhor mostrar, através da sujeira física, algo que ele iria entender no espírito. Porque Deus trabalha conosco através de coisas materiais no início de nossa caminhada para nos revelar as espirituais. E é bem interessante. Por quê? Porque lá na frente o Senhor deseja se revelar direto ao povo de Israel. Lá em Êxodo, abre aí a palavra de Deus. Depois que o Moisés foi separado, então Deus agora fala: olha, Moisés, agora que você já entendeu como é que você se relaciona comigo, eu te levantei por libertador. Eu quero que você entenda que o teu propósito é arrancar o meu povo da terra do Egito. Eu quero que você liberte o meu povo da terra do Egito. Mas para isso, você precisa ensinar agora ao povo como lidar comigo. A beleza da minha santidade. Lá em Êxodo 20, 18. 20, 18. Êxodo 20, versículo 18. Vai dizer assim: e todo o povo viu os trovões. Ou seja, em primeiro lugar, Deus manda chamar o povo para que viesse ao pé do monte. Que ali Deus iria se revelar ao povo. Uma fumaça negra toma conta do monte. Deus desce ao monte e manda Moisés. Moisés, traz o povo, que agora eu quero lidar com o povo, eu quero me revelar a ele. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido de buzina e o monte fumegando. Se Moisés viu uma sarça fumegando, imagina você ver um monte inteiro fumegando. Realmente deve ter sido uma visão tremenda. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão aonde Deus estava. Olha só que interessante. Deus vem para se relacionar com o seu povo. Mas a primeira coisa que Deus quer mostrar é que com Deus não se brinca. O povo vê aquela glória, o povo vê aquela fumaça, o povo vê aquele monte fumegando. Mas aquela presença, embora impactante de Deus, não era para afastar o povo, e sim para ele dizer: olha, comigo é diferente.
O que Deus estava exigindo do povo é santidade, reverência, cuidado. Deus estava fazendo uma proposta para todo o povo de ter o mesmo relacionamento que ele tinha apenas com Moisés. Porque você vai perceber que a partir desse momento, o povo faz uma escolha. E eu e você, muitas das vezes, estamos enquadrados nesse comportamento. Porque Deus nos convida a andar mais pertinho dele. Mas todo convite também vem uma provazinha no meio. Todo convite vem uma instrução de mudança de comportamento. Todo convite, olha, eu quero trazer você mais para o alto. Eu quero trazer você para uma fase mais alta. Eu quero colocar você num lugar de autoridade. Eu quero usar você de uma forma mais intensa, mais profunda. Eu quero que você esteja um pouco mais perto de mim. Mas para isso é necessário você entender quem eu sou. Moisés entendeu, iniciou esse relacionamento. Deus o pôs como coluna. Deus faz essa proposta porque o seu povo foi separado para quê? Para ser um povo sacerdotal perante todas as outras nações. Deus faz uma proposta, vem, mas mantenham-se em obediência, porque ele fala, não coloca o pé no monte, porque qualquer animal, antes ele dá uma instrução, manda o povo se santificar, se lavar, não tocar em mulher, porque era um padrão da santificação que Deus estava exigindo daquele povo. E quando aquele povo chega, mesmo tendo feito isso, eles temeram. Por que eles temeram? Porque eu e você somos assim. Às vezes a gente jejua, às vezes a gente se separa, às vezes a gente se endireita, se conserta, mas tem medo de não se manter assim. Tem receio de que lá na frente a gente não consiga se manter. Mas a palavra de Deus vai dizer que nem o próprio Moisés, até o próprio Moisés também cometeu seus erros. Mas mesmo assim, Deus não o rejeitou. Tudo que Deus quer é santidade. E quando ele fala com o povo, qual a escolha que o povo faz? Não, fala você com ele. A gente não quer morrer. Sabe o que ele está dizendo ali? Olha, eu vou ter que parar com isso? Eu vou ter que parar de falar palavrão? Eu vou ter que parar de roubar? Meu cigarrinho não vai rolar mais? Pô, mas minha cervejinha do final de semana? Também não, nada. Pô, uma mentirinha de vez em quando, que eu vou pro futebol, e a mulher acha que eu tô lá no trabalho, também não vou poder falar mais? Pô, cara, aí não dá. E é como se é melhor estar morto. Posso tomar minha cervejinha, pode tomar meu cigarrinho. Pô, é melhor morrer. Não tem gente que fala assim? Eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim. Na realidade, eles estão fazendo essa escolha. Moisés, fala tu, porque tu já está morto por pecado. Então, seja você, já que você conseguiu, Moisés, já que você teve coragem, Moisés, seja você o nosso intercessor. Pois bem, diante de Deus, o Senhor que estava oferecendo a eles intimidade, diante da escolha que eles fizeram. Não, Moisés, então é eu e você. Eu falo contigo e você fala com eles. Só que vai ser diferente. Eu vou te mandar leis e estatutos que eles vão ter que cumprir. Já que eles não querem aprender direto comigo, vão aprender através de você. Deus sempre convidou seu povo a se relacionar intimamente com ele. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, ele só reatou, religou, restaurou o que havia se perdido. Por isso Jesus é o nosso sumo sacerdote. Lá em Apocalipse 22, não, perdão. Ou seja, o povo fica longe. Eu escrevi aqui, falei isso na semana passada, eu acho, não sei. Agora, não adianta ficar longe da santidade de Deus por não conseguir lidar com ela. Não se engane, só subirá aquele que tiver aliança com Deus. Ninguém consegue ser purificado longe da aliança. Não adianta a gente achar que, poxa, não, eu vou para a igreja, deixa que o pastor, ele é o sacerdote. Ele lá, ele é o pastor, ele tem mesmo que assumir lá as responsabilidades dele. Não adianta você achar que você não tem a sua cota, porque a palavra de Deus diz o quê?
Jesus virou e falou: cada um tome a sua cruz e siga-me. Se do mesmo jeito que o Senhor veio e dispensou a sua graça, perdoando todos os pecados daqueles que confessam, perdoando-lhes para que lhe dar acesso, da mesma maneira, ele também disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, você vai ter a sua cota. Você vai ter a sua cota de renúncia. Porque santidade, não há como você encarar a santidade sem renúncia. É impossível. É uma força que vem do próprio Deus para que você consiga, mas você precisa escolher, você precisa desejar isso, você precisa lutar contra você mesmo, para que o Espírito Santo venha entre você e te dê força e condições para que o teu processo de purificação, de santificação tenha continuidade. Lá em Apocalipse 22, precisa abrir não, para a gente ir rápido, porque tem muita coisa ainda para a gente tratar. Em Apocalipse 22, 10 diz assim: e acrescentou: não oculteis as palavras da profecia deste livro, por quanto tempo se aproxima rapidamente. É aviso. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Sabe o que Deus está falando? Olha, é Apocalipse, o final das coisas. Deus está falando assim: olha, está na hora de você escolher em que lugar você quer estar por toda a eternidade. Por quê? Porque a pior coisa para o Senhor é o muro. São aqueles que ficam em cima do muro. Ora, estamos na igreja. Ora, eu estou jejuando. Ora, eu estou lá na internet vendo pornografia. Ora, eu me arrependo, mas vai fazendo isso. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E o Senhor está falando: olha aqui, ó. Você precisa fazer uma escolha no seu coração. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é justo, justifique-se mais ainda. Por quê? Porque o processo de santificação ele é contínuo e ininterrupto. Desde o novo convertido até eu que estou aqui pregando, estamos nesse mesmo processo de renúncia todos os dias. De luta com a gente mesmo todos os dias. Por isso que o povo não fale Deus conosco para que não morramos. O povo entendeu que era isso que ia acontecer. Realmente eles iam morrer. Mas eles tinham que morrer para a carne. Ali não seria uma morte física. Era uma morte para os prazeres da carne. Para aquilo que Deus abominava. A idolatria, em primeiro lugar. A promiscuidade, a avareza. A soberba, a maledicência. E todas as obras da carne que você conhece muito bem. Tudo isso vem o quê? Vem no curso do mundo. Deus está falando: vocês não devem andar mais no curso deste mundo. Há um rio do mundo. Quando Deus tira o povo do Egito, para prestar atenção, tanto quanto o momento que o Deus os tirou do Egito, quanto o momento que fez adentrar na terra prometida, ele fez o povo passar pelas águas. Assim como nós passamos no nosso batismo. Agora, o que isso significa? Isso significa muitas coisas, mas uma delas também é que há um curso. Quando Moisés toca as águas do mar também tem uma corrente. Elas ali param, cessam para o povo passar. Quando Josué vai com a arca da aliança diante do rio Jordão para chegar a Jericó, os sacerdotes colocam o pé na ponta da água e o rio para o seu curso. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Na tua caminhada no reino de Deus tem que ser assim em relação ao mundo. Você vai estar sempre na contramão dos hábitos de todo mundo. E por estar na contramão, você vai ser rechaçado, você vai ser debochado, você vai ser criticado. Por quê? Porque você não faz as mesmas coisas, não gosta das mesmas coisas. Você não pode deixar com que a correnteza do mundo te leve, vai te arrastando. Você é crente, mas você não sabe, não quer se indispor. Você é crente, mas você não quer ser careta. Aí você vai entrando também na mesma corrente, aquilo vai te levando para o buraco. E Deus te levantou, sabe para quê? Para travar a corrente desse mundo. A correnteza desse mundo para você passar.
Porque o teu curso é definido. A tua direção é definida. Você não muda. Você está caminhando para o céu. Lá em 1 Pedro diz assim, nós falamos na semana passada, eu acho. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Quem é que pode dizer que todas as suas atitudes é santa? Eu não me atrevo. Mas uma coisa eu faço. Como Paulo dizia, sigo para o alvo. Pela plena vocação de Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho um alvo. Eu tenho um modelo. Então alguma coisa em mim tem que mudar todos os dias. Por quê? Porque se Cristo é o meu modelo, eu tenho que observar a sua caminhada, eu tenho que observar tudo que ele deixou para eu observar e fazer igual. Não foi Paulo que dizia ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Será que você pode dizer hoje, na tua vida, que alguém pode ser teu imitador? Tem algumas coisas que você já conquistou, crente. Tem alguns lugares que você já ocupou em Deus, tem algumas vitórias que você já conquistou, alguns comportamentos que você mudou e hoje Deus pode te usar como referência. Cristo é um modelo, mas assim como Paulo falava, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, entenda, Deus vai ser Deus através de você. Cristo vai ser um modelo, mas como? Através de você. Ah, pastor, não é através da palavra, só que essa palavra que a gente está ouvindo agora, ela molda você para você revelar ela. Para que você não esteja apenas falando, apenas pregando, mas sendo exemplo. Esse é o nosso alvo de santidade. Santidade é isso. Não julgamos que temos alcançado, mas nós buscamos isso todos os dias. E a nossa insistência de não desistir é que traz cada vez mais Deus para perto de nós. Aliás, Deus está perto de nós, é nós que vamos para perto dele. Porque ele não nos abandona. Eu quero que você abra a Bíblia. São 8h40, dá tempo. Abre lá em Josué. Vou derramar mais um pouquinho de água. Josué capítulo 3. Você está entendendo, igreja? Estou correndo rápido demais. Você que está em casa está entendendo? Santidade ao Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. Diz assim, Josué capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes de passarem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto, por este caminho, nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eita, que coisa linda, que coisa forte. Eles estavam para atravessar o Rio Jordão e acamparam em Sitim, milhares de pessoas. E Deus então dá instruções a Josué, já está ali no lugar de Moisés. Moisés morre, Josué assume o lugar. Deus faz a promessa: olha, agora eu vou cumprir a minha promessa. Manda o povo se acampar à beira do rio. Diz a palavra que eles ficaram ali 3 dias. Sempre esse número 3. Você vai ver como é que ele é forte. Aqui numa quarta-feira nós falamos sobre a representatividade do número 3. Que ele aponta para Cristo e todo o processo da morte, a purificação, da ressurreição. Fala também do nosso processo,
A saída do pecado, no conhecimento de Deus, na entrada da terra da prometida, é sempre em 3 fases. Nós falamos sobre as 3 medidas de farinha, onde Deus coloca o fermento do reino dos céus e leveda toda a massa. Você que está acompanhando os cultos às quartas-feiras tem percebido que apesar de que Deus vai falando temas diferentes, mas Ele está sempre interligando as palavras, e não se engane, não é o pastor que está fazendo isso. Porque eu entro para saber, Senhor, o que o Senhor quer falar agora. E no meio do estudo Deus vai conectando. Por quê? Porque nós estamos em construção e Ele está trabalhando no nosso meio. E louva a Deus por você que está aqui presente. Ele está crescendo nisso. Então a gente vê Josué ali. E sucedeu no fim de 3 dias. Que os oficiais passaram pelo meio do povo e ordenaram o povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes e levitas estão levando, partirei vós também do vosso lugar. Esse é um problema. Olha, Deus nos faz uma promessa e diz: olha aqui, chegou o dia. Agora eu quero que você adentre. Você vai entrar na promessa. Tanto tempo você pedindo, tanto tempo que eu te prometi, tanto tempo que eu te preparei para esse dia. Mas volto a dizer, não é de qualquer maneira. A minha presença vai passar no meio de vocês. O sacerdote está conduzindo a minha presença. A direção que ele tomar, vocês se levantem e partam. Mesmo que nós tenhamos obedecido a Deus, mesmo que nós tenhamos feito a vontade de Deus durante anos. Porque o de repente de Deus, ele dura tempo. Mas quando acontece, parece que é de repente. Quando chega a hora que ele vira e fala: vai, levanta. Muitos de nós não alcançamos a promessa, sabe por quê? Porque a gente continua sentado. Porque a gente continua debruçado sobre algo que a gente já entendeu, mas não tem fé para alcançar. Porque a gente continua prostrado diante de um pecado que nos vence todos os dias. De uma mania que eu tenho de querer ou de fazer algo que Deus abomina. E Deus está falando: levanta e vai atrás da arca. Eu estou aqui representando como um sacerdócio. Eu estou dos 2 lados. Eu estou do lado de vocês aprendendo, mas também aqui representando o sacerdote. Estou aqui anunciando um caminho, anunciando uma direção. Mas eu mesmo, se não me levantar e não for na direção daquilo que o Espírito Santo está usando a minha boca para falar, não vai adiantar nada. Vocês também, se vocês que estão aqui ou estão pela internet, não estão ouvindo as ordens do Senhor, o sacerdote está passando com a presença de Deus. Mas se a gente não der ouvido, não despertar e não for atrás, apontando para a direção certa. Por quê? Porque ele estava falando o seguinte, olha só que interessante que ele vai dizer. Partirei vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. Sabe por que são 2.000 côvados? Cada côvado é 45 centímetros. Então ele está dizendo, olha, por causa da santidade do Senhor, tem que haver uma distância entre a arca e vocês de 900 metros. Olha o número 9. O que é o número 9? 3 vezes multiplicado por um fermento do reino dos céus. É a confirmação do propósito de Deus na vida do homem. Lembra que nós falamos aqui numa quarta-feira sobre o processo de gravidez da mulher? Para ela gerar uma nova criatura. São 3 fases. A primeira fase era o que nós falamos? A fase da fecundação, a multiplicação das células. A segunda fase, a formação dos órgãos. E na terceira fase é simplesmente o crescimento daquilo que já foi formado. Assim é a nossa constituição espiritual. É quando a massa é levedada pelo fermento do reino dos céus. Então isso, se você calcular, dá 9 meses. Sabe o que Deus está falando aqui? Olha, a distância entre a minha arca, que é a minha presença, e o povo, tem que ser mantida até que você conheça o caminho, até que você conheça o processo. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem passou por esse processo e deixou uma direção para a gente? Quem venceu o pecado? Quem se entregou, se humilhou, foi ao inferno, ao 3º dia ressuscitou. Ele está dizendo, ó, se na velha aliança, se no Velho Testamento vocês precisavam manter, agora eu vos convido pelo caminho que é Cristo Jesus, meu Filho. Entra no processo dele, recebe aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário e se achegue a mim.
e se achegue a mim. É isso que Jesus está falando. Sabe por quê? Ele vai dizer assim, ó: não, para que não saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Sabe por que ele está dizendo aqui? Olha, vocês andaram 40 anos no deserto. Vocês podem até achar que sabem como se chega na terra prometida, de tanto que vocês fizeram a mesma coisa. Mas o caminho que eu apresento a vocês, vocês nunca passaram. Qual é o caminho que eles nunca passaram? Santidade. Como assim, pastor? Sim, porque é isso que Cristo veio restabelecer na minha e na tua vida. Santidade. Só há uma possibilidade de eu e você sermos santos. Nós escolhemos nos santificar, mas somente o sangue dele e o processo dele nos lava e nos torna apto a entrar na terra prometida. Sabe por quê? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã, olha aí, ó. Olha aí, qual é o caminho? Santificação. Ah, pastor, mas quando vai ser o dia da minha promessa? Quando vai ser o cumprimento da minha promessa? Eu já ouço isso há tanto tempo. É tanto culto que eu já fui. É tanto louvor que fala de bênção, que fala de promessa. Quando que vai ser o dia da minha promessa, o dia da minha vitória? Amanhã. Bia Simone, é amanhã que é o dia da tua promessa. É amanhã. Não tem aquela brincadeira que o pessoal coloca nas lojas? Fiado só amanhã. Aí a pessoa volta lá, fiado só amanhã. Volta no outro dia, fiado só amanhã. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele já marcou uma data para a tua vitória. Ele já marcou. Ah, pastor, então me fala logo, quando vai ser minha vitória? O que ele está dizendo aqui? Santificai-vos, porque amanhã a tua vitória está marcada para um dia após a sua santificação. Ele está dizendo: santificai-vos hoje, que amanhã você vai ver maravilha. Ah, pastor, mas eu ainda não vi maravilha, porque você ainda não se santificou. Lembra que nós falamos numa quarta-feira que se os teus olhos, foi na última quarta-feira, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você não vê a tua vitória porque ainda não entendeu o que é se santificar. Porque quando você entender, no dia seguinte você alcança. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A data já está marcada. A data já está marcada. Só depende de mim, só depende de você. A gente abandonar os nossos hábitos. Escolher e lutar por isso. Honrar ao Senhor. Honrar eu querer respeitar. Colocar num alto lugar aquilo que você já recebeu por revelação. Gente, se você já entendeu, então você passou a brincar. Enquanto você era ignorante, enquanto você não conhecia a verdade, tudo bem, mas a partir do momento que você entendeu, você começou a brincar. Aí você começa a entrar em lugares de iniquidade. Esse é o maior perigo. Sabe por quê? Porque quando você entra em lugares de iniquidade, você começa a adormecer para o espírito. Você começa a ficar anestesiado, não perceber mais o que está fazendo, nem ver mais problema naquilo. Que isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Aí você começa a ser anestesiado. E Deus está falando: se levanta desse lugar de pecado. Saia desse lugar. Quando a arca for em direção à terra prometida, se você não se levantar, você vai ficar para trás. Mesmo tendo feito muitas coisas, vai ficar para trás. Abre a palavra de Deus em Gênesis 19. Você vai entender o que o pecado faz com a pessoa. O que é lugar de iniquidade? O que é iniquidade?
Para a gente encerrar. Disconnected. Para a gente encerrar. Gênesis 19, 15 e 16. Vai dizer assim. Low battery. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Olha só. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram e puseram fora da cidade. Ou seja, a cidade de Sodoma estava para ser destruída. Deus envia 2 anjos naquele lugar de promiscuidade para arrancar Ló, sua família, dali. O anjo chega e fala com Ló: vamos embora que vai descer fogo do céu e vai acabar com tudo. E Ló, diz a palavra de Deus, que ele era justo. E foi pela intercessão de Abraão que Deus envia aquele anjo lá. Só que aquele ambiente de promiscuidade já estava inserindo Ló e sua família em lugar de iniquidade. O anjo estava falando para ele: vamos embora, vim aqui pecar você. E ele estava se demorando. Vamos embora. É como se Josué estivesse falando com as pessoas à beira do Rio Jordão: gente, olha só, a arca já está andando, vocês vão ficar aí? No mesmo lugar, por causa da falta de santidade, da promiscuidade daquele ambiente, Ló já estava anestesiado. Ló já estava, vai acabar mesmo, né? Jesus vai voltar uma hora aí, né? Me disseram. Me disseram que ele está vindo aí, que só vai subir, né? Tô sabendo. Não, eu sei, Não, eu vou ao culto. Não, eu li a palavra. Não, em casa eu estudo, eu estudo. E o anjo está falando: sai daí então! Larga esse pecado! Larga essa mulher que não é tua! Larga essa promiscuidade! Larga o adultério! Por que você não reage? Por que você não levanta? Por que você não muda? Ele está vindo para destruir essa terra. E ele está querendo te santificar, está querendo purificar os seus olhos, purificar o seu coração, está querendo te tirar desse ambiente de pecado, para você despertar. Eu escrevi aqui: às vezes não reagimos à santidade por causa da anestesia do pecado. Oh, meu Deus do céu. O pecado nos põe em sono. O pecado nos põe em sono. E tira a nossa percepção daquilo que está por vir. Então, igreja, nessa noite, em nome de Jesus, Deus me trouxe aí desse lugar. Assim como eu estou impactado, assim como dentro do meu ser eu fico me revisando e fico: Senhor, tem misericórdia de mim. Se há alguma área na minha vida que eu estou dormindo, Senhor, me desperta em nome de Jesus, mas não me deixa ficar, porque eu não quero ficar. Eu não quero andar 40 anos fazendo a obra de Deus. E quando Jesus vinha, eu ficar aqui. Por causa de alguma área da minha vida que eu não deixei ser tratado, que eu não deixei ser tocado, que eu endureci o meu coração. Deus me convida a ter maturidade espiritual, a ser maduro, não mais duro. Só que tem gente que à medida que se relaciona com as coisas de Deus, se torna mais duro. Em vez de baixar e falar: não, sim, eu estou errado. Gente, olha o cenário que está ao nosso redor. Olha todas as escrituras se cumprindo. Olha as guerras e os rumores de guerras. Olha as pragas, olha tudo que está acontecendo, meu Deus. É como se tivessem 2 anjos falando aqui: olha, o fogo já está vindo. O fogo já está vindo. Levanta, cara. Levanta, menina, levanta, mulher. Sai desse lugar. Em nome de Jesus, Deus não te quer assim. Ele não é isso, não é por isso que ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Aleluia. Para encerrar, 2 Tessalonicenses 2. Todavia,
Irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação, feito pelo Espírito e pela fé na verdade. Deus pode mudar a tua vida, mas é necessário você se levantar daí. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Coloca a mão no teu coração. Você que está em casa, que está assistindo. Coloca a mão no teu coração e seja sincero com Deus. Seja sincero. Você sabe aonde você precisa melhorar. Você sabe aonde você tem que se desarmar e tem que deixar Deus tocar. Você sabe, porque o Espírito Santo já te falou. Sabe por que ele te falou? Porque ele quer te salvar. Ele quer mudar a tua vida por completo. Então é hora de você se render, é hora de você se derramar e falar assim: eu sou vacilão, eu sou vacilona. Ah, Pai, eu me desperto nessa noite porque eu não quero ficar, eu quero seguir. Eu quero ir para a terra da promessa. Fala com teu Deus agora, fecha teus olhos. Fecha teus olhos e conversa com teu Pai, dá uma resposta para Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, Senhor, estamos, meu Pai, como Tua igreja, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Mas sabemos que estamos em processos de purificação, de transformação, Senhor. Que Tu nos santifica, Senhor Deus amado, por amor do Teu nome. Por isso te pedimos, Senhor Deus, que haja um despertamento no meio da Tua igreja. Haja um despertamento no meio do Teu povo, Senhor. Para que nenhum se perca, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, vem tratar com a gente. Vem mudar, Senhor Deus amado, a nossa forma de pensar. Vem nos despertar do sono da iniquidade, do sono do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos nessa noite, transforma o nosso caminhar. Ah, Deus, por caminhos retos, Senhor Deus amado. Queremos seguir atrás da Tua presença, Senhor. Pelo novo e vivo caminho, Senhor, que é o Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, nessa noite, Pai. Ah, Pai, que haja proveito nessas palavras, Pai. Vai lá, Senhor, aqueles que estão assistindo, Pai. Ah, Deus, trata e faz crescer, Pai. Traz, Senhor, o fermento do reino dos céus. E leveda a massa, ó Deus amado, dos Teus filhos. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Profetizo mudança. Profetizo despertamento. Profetizo avivamento, Pai. Para a glória do Teu nome nessa noite. Assim nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos, Pai, por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, guarda essa palavra no coração de vocês. Não deixa Satanás roubar, não. Roubar com distrações, roubar com entretenimentos. Vai para casa pensando nisso. Você que está nos ouvindo, quando você desligar essa live, medita naquilo que você falou, naquilo que você entendeu. Deus quer mudar a sua vida. É só você dar um espaço para Ele. Amém? Vamos